Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será expressões com adição e subtração de números inteiros. Vamos lá, então? Então, nós temos os sinais de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. E esses sinais são eliminados obedecendo a uma ordem. Vamos ver que ordem é essa? Primeiro, nós temos que tirar os números que estão nos parênteses. Em segundo lugar, tirar os números que estão nos colchetes. E em terceiro lugar, tirar os números que estão entre as chaves. Então, não podemos esquecer dessa ordem, certo? Primeiro, parênteses, segundo, colchetes e terceiro, as chaves. Temos sempre que seguir essa ordem para a resolução da nossa expressão dar certo, ok? Vamos para os exemplos, então. Primeiro exemplo que a gente tem é essa expressão aqui. Nessa expressão, se vocês observarem, nós só temos parênteses. Então, nós vamos tirar os números que estão entre os parênteses. Não podemos esquecer daquela regrinha. Se eu tenho mais antes do parênteses, eu copio o que vem dentro do parênteses. E se eu tiver menos antes do parênteses, o que eu faço? Eu troco o sinal do que vem dentro dos parênteses. Então, nunca esquecer dessa regrinha para eu poder fazer o meu exercício da maneira correta. Então, começando aqui, esse 8 ele está fora, então eu vou simplesmente copiá-lo. Aí eu tenho um sinal de mais antes desse parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o que vem dentro dele. Então, eu tenho mais 7 menos 1. Cheguei no próximo parênteses, antes deles eu tenho um sinal de menos. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar o sinal de quem vem dentro desse parênteses. Então, o menos 3 vira mais 3, o mais 1 vira menos 1 e o menos 5 vira mais 5. Pronto, tirei os sinais de associação, fiquei somente com uma expressão com números. Chegando aqui, a gente vai fazer o agrupamento, separar os números positivos dos números negativos. Lembrando que esse primeiro número, que é 8 e não aparece sinal, ele é um número positivo. Então, vamos primeiro agrupar os números positivos. Quem que eu tenho positivo? 8, 7, 3 e 5. Então, 8 com 7 dá 15. 15 com 3 dá 18. E 18 com 5 vai dar 23, ok? Agora, vamos agrupar os números negativos. Eu tenho dois números negativos, menos 1 e menos 1. E 1 com 1 vai dar 2. Então, eu tenho menos 2. E aí, basta eu fazer essa conta agora. Eu tenho 23, gastei 2. Então, vou ficar com mais 21, ok? Lembrando dos números em valor absoluto, do maior eu tiro o menor. 23 tira 2 dá 21. E o sinal fica sempre o sinal do número maior em valor absoluto. Nesse caso, é o 23, ele é positivo, meu resultado será também positivo. Vamos para o nosso próximo exemplo, então? Agora, eu tenho uma expressão que aparece parênteses e aparece colchetes. Então, eu vou ter que seguir a ordem. Qual é a ordem? Primeiro, os parênteses. Então, como os parênteses aparecem aqui, eu vou primeiro copiar tudo que vem antes. Então, eu tenho mais 10, mais, abre colchetes, menos 3, mais 1. Aí, eu cheguei no parênteses. E o que eu tenho antes do parênteses? Um sinal de menos. Então, o que esse sinal de menos manda eu fazer com o que está dentro do parênteses? Trocar os sinais. Então, esse menos 2 vai virar mais 2. E esse mais 6 vai virar menos 6. E aí, como eu abri o colchetes aqui, agora eu vou fechar os colchetes. Então, eu ainda preciso tirar os colchetes. Então, na próxima linha, o que eu faço? Eu vou copiar o que vem antes, nesse caso é o número 10. Antes do colchetes, eu tenho mais. Se eu tenho mais, o que a regrinha diz que eu tenho que fazer com o que está dentro? Copiar.
Então, eu vou simplesmente copiar do jeito que ele aparece. Então, eu tenho menos 3, depois eu tenho mais 1, depois eu tenho menos 2 e depois eu tenho menos 6. E agora eu fiquei apenas com os números e não tenho mais nenhum sinal de associação. Então, agora eu vou fazer o agrupamento entre números positivos e números negativos. O 10 não tem sinal, então não posso esquecer que ele é um número positivo. Então, vamos somar todos os números positivos primeiro. Eu tenho 10 com 1, 11. 11 com 2, mais 13. Agora, eu vou somar os números negativos. Menos 3 com menos 6, que vai dar menos 9. Então, eu tenho 13 e gastei 9. Com quanto eu vou ficar? Isso mesmo, com mais 4. Então, de 13 eu tiro 9 e fico com 4 e fico com o sinal do maior. Entre 13 e 9, em valor absoluto, o maior é o 13, ele é positivo, meu resultado também será positivo. Vamos ver mais um exemplo, então? Agora é um exemplo que tem parênteses, tem colchetes e tem chaves. Então, eu tenho que resolver na ordem. A ordem me diz que primeiro são os parênteses. Como o parênteses aparece aqui, eu vou copiar tudo que vem antes do parênteses. Então, eu tenho menos 17, mais chaves, mais 5, menos colchetes, mais 2, agora eu cheguei nos parênteses. Antes do parênteses, eu tenho um sinal negativo. Então, o sinal negativo manda eu fazer o quê? Trocar o sinal do que vem dentro. Então, ao invés de menos 6, terei mais 6. E ao invés de mais 9, terei menos 9. Abri o colchetes, vou fechar o colchetes. Abri as chaves, vou fechar as chaves. E agora, vou passar para o próximo passo. Já tirei os parênteses, agora eu vou tirar os colchetes. Então, copio tudo que vem antes do colchete. Então, eu tenho menos 17, mais, abre chaves, mais 5. Cheguei no colchetes, antes do colchetes tem um sinal de menos. O que eu tenho que fazer quando tem um sinal de menos? Trocar o sinal do que vem dentro do colchetes, de todos os números que estão dentro do colchetes. Então, ao invés de mais 2, eu escrevo menos 2. Ao invés de mais 6, eu escrevo menos 6. E ao invés de menos 9, eu escrevo mais 9. Abri chaves, fecho as chaves. Vou para o próximo passo. Agora, eu tenho que tirar as chaves. Copio o que vem antes. O que vem antes? Menos 17. Antes das chaves, eu tenho o sinal de mais. Então, o que eu tenho que fazer com o que está dentro das chaves? Copiar. Então, eu vou copiar mais 5, vou copiar menos 2, vou copiar menos 6 e vou copiar mais 9. Agora, eu fiquei apenas com os números, vou fazer meu agrupamento entre números positivos e números negativos. Então, vamos lá? Primeiro, os números positivos. 5 com 9. 5 mais 9 vai dar mais 14. Agora, os números negativos. Menos 17, menos 2 e menos 6. 17 com 2 dá 19. E 19 com 6 vai dar menos 25. Agora, eu tenho 14 e gastei 25. Então, eu gastei mais do que eu tinha. Eu vou ficar devendo. Mas quanto que eu vou ficar devendo? De 14, não dá para tirar 25. Então, a minha conta, olhando para o número em valor absoluto, é de 25 que eu tiro 14. Vai dar quanto? Menos 11. Quer dizer que eu vou ficar devendo 11. Por que o 11 ficou negativo? Porque o maior número em valor absoluto é o 25 e ele tem sinal negativo. Ok? Então, quando formos resolver expressões, não podemos esquecer da ordem de resolução. Primeiro parênteses, depois colchetes e, por último, chaves. E não podemos esquecer da regra de quando manter o sinal, que é quando ele vem precedido
pelo sinal de mais, e de trocar o sinal, que é quando ele vem precedido do sinal de menos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa videoaula fica por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!